Todos, só uma pergunta, já está ligado aqui, não é? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Aí, tá bom. Tá ótimo. Pronto. Devo dizer que ganhei um presente quando entrei aqui. Eu tenho um pouco mais de 15 anos de jornada espírita e já frequento aqui como palestrante há algum tempo, né, Lúcias? Mas hoje eu cheguei aqui e encontrei amigos muito, muito queridos, que me emocionou o coração de verdade. Meu primeiro mestre, meu primeiro professor, Regivaldo, querido. Seu Edson, um companheiro de estudo há mais de 15 anos, sentia muita sua falta, sinto muita sua falta, a falta de vocês. Então, tenho certeza que essa casa ganhou muita força, muita luz, mais luz ainda do que já tem aqui, com a presença desses irmãos queridos. Me enche de mais alegria ainda retornar aqui, encontrar pessoas tão queridas, pessoas da nossa casa, da nossa sociedade, querida Ana. Então, já cheguei aqui recebendo toda essa luz e quero compartilhar essa alegria com vocês. A construção do nosso tema de hoje, ele foi recortado com 2 temas, porque eu tinha sido convidada no mês de maio para fazer uma palestra sobre Maria de Magdala. Mas eu não queria falar só sobre Maria de Magdala. A gente já ouve a história dela muitas vezes, né? Vários palestrantes falam sobre Maria de Magdala e eu queria fazer uma abordagem diferente. Então, eu, estudando a história dela, eu fiz uma abordagem um pouco mais ampla. E depois do mês de maio, eu ajustei essa palestra para ficar como se fosse uma palestra sobre a evolução do espírito, quando a gente pega o exemplo de Maria de Magdala para trazer para as nossas reflexões como um exemplo de sublimação, de evolução espiritual, certo? Pois então, iniciemos. A doutrina espírita, ela nos traz um conhecimento muito rico sobre a evolução do nosso espírito, mas, sobretudo, sobre a nossa evolução nesse orbe terrestre. A doutrina espírita nos traz um conhecimento sobre o universo, sobre o conhecimento das leis do universo, sobre a criação do nosso planeta. Então, nós somos uma pequena poeira na criação divina. Não significa que somos pouco importantes. Significa que a criação divina é muito ampla, a criação divina é muito complexa. E a doutrina espírita, como atingimos um nível evolutivo, intelectual e espiritual, nós conseguimos alcançar a graça de poder entender agora, nesse estágio em que estamos, de planeta, de espíritos, de poder conhecer sobre essas leis. E aí a doutrina espírita vai nos falar que nós evoluímos a partir do planeta em que somos criados, certo? Todos os espíritos, eles são criados a partir de algum planeta. Depois, lá na frente, existe essa troca, né? Alguns espíritos vão para outros planetas auxiliar a evolução, enfim, vão porque não evoluíram moralmente junto de algum planeta e aí vão para planetas mais atrasados auxiliar, e isso é um tema para outro dia. Mas o que eu quero dizer é que o planeta Terra, inicialmente, era uma caldeira fervente de larvas, chegando a mais de 2.000 graus Celsius. Então, era uma bola de fogo que tinha muita fumaça, de forma que o Sol não conseguia chegar à crosta terrestre. E todo esse processo de milênios estava preparando a Terra, estava preparando o reino mineral para receber vida. Então, a Terra passou por muitos séculos, muitos milênios, fervendo sem a existência de vida aqui. Tudo isso minimamente planejado para preparar o orbe, certo? Então, depois que esse fogo todo, essa temperatura toda foi baixando, esses gases tóxicos que cobriam a Terra foram se dissipando e a luz do Sol alcançou o orbe, alcançou a crosta terrestre, né? A partir daí, algumas transformações químicas foram acontecendo de forma que propiciou-se o desenvolvimento dos mares primitivos. A partir desses mares, iniciou-se o princípio de vida no fundo do mar. Esse princípio de vida, ele foi se complexificando
Primeiro era uma vida unicelular e depois ela foi ficando com várias células e se complexificando até desenvolver o reino vegetal e depois o reino animal. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e nós, enquanto Homo sapiens, temos 100 mil anos, mais ou menos, certo? Esse número não existe uma exatidão, uma precisão muito grande, mas a ciência nos diz que é mais ou menos por aí, certo? A doutrina espírita vai nos trazer essas explicações no livro A Gênesis e vai dizer que o princípio inteligente é uma energia que dá origem ao nosso espírito, certo? O princípio inteligente precisou estagiar em todos os reinos da natureza. Então, o planejamento divino para o nosso planeta fez com que a Terra passasse por todos esses estágios até criar condições do princípio inteligente chegar e estagiar em todos os reinos e captar qualidades de todos esses reinos, certo? Valdo Vieira, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o princípio inteligente incorporou conquistas do instinto e da inteligência, assimilou valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. O princípio inteligente é uma energia que não é individualizada como o nosso espírito. É uma energia que estava no planeta Terra antes da criação do nosso espírito, certo? Esse princípio inteligente estava se preparando para criar o nosso espírito. Mas ele precisava incorporar conquistas. Essas conquistas foram incorporadas a partir da natureza que já existia. Valdo Vieira e Chico Xavier, nesse livro, Evolução em Dois Mundos, vão dizer que o princípio inteligente estagiou no reino mineral, no reino animal e no reino vegetal. E ele incorporou qualidades que o nosso espírito precisava carregar, que são as qualidades da organização celular, da reprodução. A reprodução, o princípio inteligente pegou a partir do reino vegetal. Olha aí, a nossa reprodução, ela estagiou, ela iniciou-se a partir do estágio do princípio inteligente no reino vegetal. A memória, o instinto, a sensibilidade, a percepção e a preservação própria. Todas essas conquistas do nosso espírito vêm dos reinos anteriores à criação do nosso espírito, certo? Do reino da natureza. Dos animais, nós fazemos parte do reino animal, mas o princípio inteligente angariou essas conquistas no reino animal antes de nós chegarmos ao orbe terrestre, certo? A partir daí, foi possível, quando o princípio inteligente conquistou todas as características que precisava, ele se individualizou e criou, a partir do planejamento divino, os espíritos superiores que organizavam o nosso orbe terrestre, individualizaram esse princípio inteligente e criaram os espíritos que iam habitar este orbe, nós, certo? Aliás, nós nem sabemos se a gente não é um espírito muito teimoso que já vem de outros planetas, né? Mas, enfim, estou explicando a criação dos espíritos que se originaram nesse orbe terrestre. A partir daí, o espírito precisa conquistar características próprias. Esse espírito, a gente escuta na doutrina espírita que ele é criado simples e ignorante, não é? Todo mundo escuta isso, eu acho que aqui todo mundo já escutou isso. O espírito, ele é criado simples e ignorante. Mas veja bem, esse espírito já traz muitas conquistas. O que quer dizer simples e ignorante? Quer dizer sobre características morais, unicamente sobre características morais. As virtudes morais, os valores morais que esse espírito ainda não tem, ele vai precisar conquistar a partir da própria vontade, a partir do próprio esforço, a partir da própria responsabilidade, certo? Então, toda a criação anterior, dessa energia, do princípio inteligente, foi guiado por espíritos superiores.
Quando a gente é criado como espírito, a responsabilidade passa a ser individual. A evolução do nosso espírito, do que nós precisamos a partir daí, é de responsabilidade individual. Nós teremos responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. Só que aí vem aqueles homens bem primitivos, né? Eu falei aqui que o Homo sapiens tem cerca de 100 mil anos, mas os homens primitivos, aquele homem erectus, né? Aqueles homens anteriores, têm muito mais anos do que isso, certo? Então, eles precisaram interagir com a natureza para desenvolver também, aperfeiçoar a inteligência, aperfeiçoar a preservação, mas de conquistas que eles já tinham, que nós já tínhamos. Os valores morais nós não tínhamos absolutamente nada, é só responsabilidade nossa, certo? Mas como é que a gente vai conquistar esses valores morais? Como é que a gente vai evoluir? Vindo várias vezes, reencarnando várias vezes, em várias circunstâncias distintas e principalmente socializando, compartilhando a nossa existência com irmãos de diferentes pensamentos, de diferentes gostos, de diferentes habilidades, de diferentes aptidões, com pensamentos e convicções diferentes. Toda essa diferença é extremamente necessária para a nossa evolução. Porque se a gente conviver somente com pessoas que pensam como a gente, da nossa religião, pessoas da nossa raça, da nossa cultura, pessoas da nossa família, pessoas que a gente ama, a evolução é bem curtinha, certo? É extremamente necessário que a gente conviva com a mensagem que a nossa irmã falou. A gente precisa ter no seio da família pessoas que pensam diferente. A gente vem com laços, a gente tem laços de sangue, laços de amor, e a gente tem laços espirituais com as pessoas que a gente vem, mas às vezes a gente vem com pessoas que a gente tem laços de sangue que a gente não tem afinidade, que são espíritos que a gente tem dívida com a gente, não é? A nossa evolução, ela só é realizada a partir da convivência com os diferentes, com os desafios, com os problemas. E é só reencarnando, certo? A gente também evolui no mundo espiritual, porque a gente vem, tem uma experiência, tem as nossas conquistas, os nossos fracassos, e aí a gente vai para o mundo espiritual. Quando a gente chega lá, a gente tem a oportunidade de refletir sobre como foi a nossa última existência. Sabe aquela luz no fim do túnel que passa a vida toda na cabeça? Não é? As pessoas que têm experiência de quase morte, elas falam. A vida passa como um filme. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente tem a oportunidade de assistir ao filme que foi feito, onde a gente atuou, foi feito por nós. A gente vai refletir, a gente vai pegar, receber conhecimento, ou a gente vai permanecer sofrendo, preso aos nossos sofrimentos psíquicos, que também é um processo evolutivo, certo? Mas no mundo espiritual, a gente tem a oportunidade de refletir sobre a última existência e planejar a próxima, certo? E aí a gente planeja no mundo espiritual, avalia, reflete, pega conhecimento, mas somente no mundo material nós somos capazes de colocar em prática os conhecimentos que a gente adquire aqui e que a gente adquire no mundo espiritual, certo? Então, aqui a gente tem a prova. A gente tem um estudo e aula teórica aqui no mundo espiritual. Mas é somente aqui que a gente consegue colocar em prática o que a gente precisa. E é somente no mundo espiritual, no mundo material, que a gente tem algumas oportunidades de experiências e de aprendizados. Por exemplo, a gravidez na mulher é um aprendizado, é uma vivência que só pode ser feita, realizada e vivida no mundo material. A gravidez, ela não é reproduzida no mundo espiritual, certo? Então, a gente tem experiências únicas no mundo material e a gente precisa aprender a partir delas, tá? E aí, eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 822, Kardec vai fazer uma pergunta. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher? E os espíritos vão responder:
Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Eu vou ler de novo para a gente captar bem direitinho a mensagem. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher? E os espíritos vão responder: de direitos, sim, de funções, não. Cada um precisa estar no lugar que lhe compete. Algumas pessoas leem essa questão e vão reforçar preconceitos sociais. Os lugares e as funções que os homens e as mulheres exercem na sociedade. As funções sociais materiais da nossa sociedade. Essas funções, elas são construções sociais, culturais, históricas e religiosas. O lugar que o homem e que a mulher ocupam na sociedade, essas funções de chefia, de coordenação de família, de administração, da vida, do trabalho, certo? Todas essas funções sociais exercidas por homens e mulheres são determinadas pelas condições materiais da nossa existência. Em algumas épocas, é permitido às mulheres exercer cargos religiosos, cargos de liderança. Em outras culturas, em outros momentos históricos, não é permitido. Acho que todo mundo aqui sabe disso, não é? Essas funções e essa legislação que Kardec está perguntando aqui, os espíritos responderam a partir do conhecimento espiritual. Dos direitos, sim. Das funções, não. Quais são as funções que os espíritos estavam querendo dizer? Cada um deve estar no lugar que lhe compete. Cada corpo tem uma aptidão diferente. Um corpo feminino tem aptidões que um corpo masculino não tem, certo? E aí eu vou ler a segunda questão. A questão 820. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Isso foi feito desde o reino mineral. Cada reino tinha uma função a desempenhar. E ainda tem. Então, o nosso corpo, criado com todas essas funções, com todos esses órgãos, com todos os hormônios, toda a organização complexa do nosso corpo feminino e masculino, cumpre uma função espiritual. Não é por acaso, certo? Tendo dado à mulher menor força, deu-lhe ao mesmo tempo sensibilidade. Significa que o exercício de ser mulher tem uma função espiritual diferente do exercício de ser homem. Mas eu quero deixar aqui bem claro uma coisa. A gente vem diversas vezes. Não temos noção de quantas vezes já viemos e quantas vezes ainda precisaremos vir. A gente sabe que é feito um planejamento reencarnatório, às vezes a gente participa desse planejamento, às vezes não. Mas dificilmente uma pessoa que vem consegue cumprir tudo que foi programado. Porque quando a gente chega aqui, você tem estímulos diversos. Todos os dias, por exemplo, para você ir do seu trabalho para a sua casa, você tem um monte de caminho. Você pode escolher vários caminhos. E se você escolher um caminho diferente, ali você pode ver uma pessoa que você nunca viu na sua vida e você se apaixonar. Se você tivesse ido por outro caminho, você não tinha visto essa pessoa. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos todos os dias opções diversas da nossa vida que pode mudar o caminho da nossa existência. Então é muito difícil a gente, de acordo com todos esses estímulos, todas essas oportunidades, seguir todo o nosso planejamento reencarnatório. E está tudo bem com isso. Eu já tinha falado aqui em outra palestra que eu posso vir com a programação de ser mãe. E quando chega aqui, eu desisto da programação. Mas existe um espírito que está vinculado a mim, que está esperando para reencarnar. Esse espírito pode vir para mim de uma outra forma. Eu posso casar com uma pessoa que já tem um filho. E a espiritualidade conseguiu fazer com que eu recebesse o meu filho através
do meu marido. Ou eu posso adotar uma criança. Ou a minha irmã tem um filho, pode morrer e eu vou adotar o meu sobrinho. E a espiritualidade conseguiu trazer a criança que eu precisava receber através de outro meio, de outro caminho, certo? Então, a gente muda a nossa programação, a gente escolhe vários caminhos, mas a gente mesmo assim pode cumprir uma parte dessa programação ou a gente pode adiar o cumprimento para outras oportunidades. E está tudo certo. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Então, o fato de vir num corpo de mulher, você tem uma função e uma programação espiritual a partir desse corpo. Mas você chega aqui, você quer se tornar um homem trans. Tá tudo certo. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Tá tudo certo. Você pode praticar o amor, a caridade e várias outras coisas que lhe foram programadas por outros caminhos. Não somos nós espíritas que vamos apontar o dedo para as pessoas dizendo: você está quebrando com o seu planejamento reencarnatório, porque a pessoa mudou a programação do seu corpo. Porque nós também mudamos a nossa programação reencarnatória o tempo todo, certo? Voltemos para cá. Então, a diferença que está no invólucro exterior modifica as aptidões. Aptidão é a capacidade de realizar uma coisa ou outra. Então, se a espiritualidade planejou para que nós venhamos no corpo de homem e de mulher, é porque existe uma função espiritual, um exercício espiritual para exercer nesse corpo. A diferença que está nesse invólucro modifica as aptidões, e essas são necessárias para o desenvolvimento de atributos morais do espírito, que uma vez conquistados passam a integrar o corpo. Eu venho no corpo de uma mulher, eu tenho mais aptidões ligadas à sensibilidade. Então, eu vou exercer aqui funções que estão ligadas à sensibilidade, eu tenho um planejamento reencarnatório com essa questão. Eu vou conquistar mais aptidões, eu vou melhorar o meu processo evolutivo enquanto espírito, e o que eu conquistar a partir dessa sensibilidade, a partir desse corpo, vai estar gravado no meu espírito. O que eu conquistar a partir desse corpo, eu não perco mais. Eu vou carregar no meu espírito. Entendido isso? E aí a gente vê também hoje, eu tenho amigas muito preconceituosas que elas dizem assim, que o meu marido é a mãe do meu filho. Porque é ele que faz a comida, é ele que bota para dormir. Hoje meu filho já tem 10 anos, mas o meu marido desde sempre fez a função que socialmente a gente atribui como exercício feminino da maternidade. Né? Então, as minhas amigas brincam que a mãe do menino é o pai, é o meu marido. Isso é um comentário, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira preconceituosa. E aí eu trago para vocês uma reflexão. O meu marido provavelmente é um espírito que, em exercícios em corpos femininos, em existências anteriores, ele angariou conquistas relacionadas à sensibilidade, à maternidade, ao cuidado e ao amor. E ele carrega essas conquistas no espírito dele. E ele vem nessa existência e ele exerce essa função sensível de acolhimento, de cuidado e de amor que ele angariou em corpos femininos. Só que hoje está no espírito dele. O espírito masculino, a partir de questões hormonais, questões biológicas, questões neurológicas, ele tem mais força, mais determinação, mais direcionamento, mais racionalidade. Isso não sou eu que estou dizendo. A ciência diz isso. Então, o homem, o corpo de homem, um corpo masculino, ele traz funções espirituais e aprendizados espirituais que, uma vez conquistados, vão estar no espírito de mulheres que estarão em outras existências. Então, hoje a gente vê mulheres que têm características que a gente pensa, às vezes a gente faz comentários, parece um homem, não é? E a gente vê homens da mesma forma, que são sensíveis, que são acolhedores, que gostam de cuidar, cozinhando. São espíritos que já conquistaram
muitos atributos diferentes, em diferentes existências, em corpos diferentes. E aí agora eu trago Maria de Magdala para a gente ver um exemplo de sublimação no corpo feminino. Maria de Magdala, ela é o exemplo dos nossos enganos atuais. Ela era uma pessoa que vivia da luxúria, ela se alimentava de ilusões materiais, ela projetava a realização dela em conquistas materiais, na vaidade, né? Então, todos nós hoje, a gente projeta a realização da nossa vida em conquistas materiais. Precisa colocar o menino para estudar, para fazer a faculdade, para ter um bom emprego. Ninguém quer ser mais pedreiro. Daqui a pouco não vai ter mais pedreiro nem encanador, porque ninguém mais quer ser isso. Todo mundo só quer educar o filho para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado. Porque a gente projeta que a realização da existência, a função da vida é crescer, é ter dinheiro, é juntar patrimônio material, não é? Maria de Magdala já vivia isso, na realidade, na vida dela naquela época. E nós continuamos vivendo essas ilusões. Só que Maria de Magdala, ela tinha uma sede muito grande por amor. Ela tinha uma necessidade muito grande de amor. E ela buscava realizar esse amor através da luxúria. Por isso ela tinha uma vida muito vazia. Eis que Jesus chegou por lá. E ela ouviu falar e começou a seguir Jesus. E de longe ela ouvia aquela mensagem, e aquela mensagem começou a preencher o coração dela. E ela entendeu que o amor que ela buscava era diferente do verdadeiro amor. E a vida dela perdeu completamente o sentido. E aí, no livro Boa Nova, é explicado uma noite em que ela estava completamente desiludida da vida. A vida dela tinha perdido completamente o sentido. E ela decide buscar Jesus. Jesus estava na casa de Pedro. E ela decidiu ir lá conversar com Jesus. E no livro retrata a conversa. Eu vou fazer uma leitura de pequenos trechos aqui, tá? Quando ela chega lá, ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Ela se vê na condição de uma pessoa indigna, porque aquela sociedade colocava ela nesse ponto, nessa situação. A religião da época não aceitava ela. A sociedade da época não aceitava ela. Então, ela se sente numa posição de indigna. Ela ouvia Jesus ao longe e não tinha coragem de chegar. Mas nessa noite, no ápice do desespero dela, ela corre e vai falar. E Jesus olha para ela e diz: Maria, levanta os seus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo tivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? E aí Jesus vai mostrar para ela que não existe pecado eterno, não existe sofrimento eterno, né? Jesus vai explicar para ela que o amor cobre uma multidão de pecados. E ela vai dizer: Jesus, eu tenho muita sede de amor. E eu tenho amado muito, mas esse amor não traz sentido para a minha vida. E Jesus vai dizer para ela que o amor que ela estava alimentando é um amor de ilusões. E que a humanidade distorceu os valores. Distorceu o valor do amor, distorceu o valor do poder. O poder tem uma função necessária na sociedade. Várias questões que nós distorcemos têm uma função espiritual na sociedade. Jesus vai dizer para ela: a gente ama por conveniência, a gente só ama as pessoas que estão perto da gente. Vocês, né? Jesus não vai dizer a gente, Jesus vai dizer vocês. A humanidade distorceu o valor do amor. A humanidade ama por conveniência. A religião é por conveniência. E Jesus vai dizer que o verdadeiro amor, ele só é realizado através do sacrifício. E aí ele vai dizer: o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão.
trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. O amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aí ela vai fazer uma pergunta. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus vai dizer: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é imolar-se. Na tua condição de mulher, já pensastes o que seria do mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Jesus vai trazer para ela a demanda de Maria de Magdala era por amor. E Jesus vai explicar para ela: olha, o amor que você está buscando não é o verdadeiro amor, não. Não é o amor que vai trazer, vai dar sentido para a sua existência. Esse amor que você está procurando, a humanidade distorceu. O verdadeiro amor é conquistado através do sacrifício, da doação, da abnegação. E aí ele vai trazer o exemplo das mães, do exercício da maternidade, porque ela era uma mulher. Mas Maria de Magdala, ela vai trazer uma questão. Nesse momento ela se sentiu completamente desgraçada. E ela disse: Jesus, desgraçada de mim, que não posso ser mãe. Jesus tinha dito para ela: são elas as cultivadoras do jardim da vida. Jesus vai dizer que a mulher, no exercício da maternidade, se assemelha à providência divina, porque ela dá amor e cuidado. Maria de Magdala, ela vai se sentir completamente desgraçada. Ela vai dizer: Senhor, desgraçada de mim, que não posso ser mãe. Ela já tinha tentado engravidar várias vezes, não tinha conseguido. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Será que Jesus não sabia? Jesus estava fazendo ali um raio-x da alma dela. Jesus sabia que ela não podia ser mãe. E Jesus trouxe esse exemplo exatamente para mostrar para ela como ela ia sublimar a sua existência. Jesus vai fazer uma pergunta para ela nesse momento. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Jesus estava trazendo para ela a reflexão. O que é ser mãe? O que é ser cultivadora do jardim da vida, amando e acolhendo? É amar e acolher somente os filhos da sua própria carne? Ou é amar e acolher os filhos de todos? Nesse momento ela compreendeu a mensagem. E a partir daí, Maria de Magdala se compromete com Jesus a modificar a sua existência, acolher as irmãs sofredoras. E ela realmente cuidou de leprosos e morreu com lepra, porque ela foi morar numa comunidade de leprosos, cuidando deles. Mas ela saiu da casa de Pedro depois dessa conversa, e Pedro, ele olhando ao longe, ele não gostava muito de Maria de Magdala. E ele vai ter com Jesus quando ela sai. Senhor, eu ando preocupado contigo, porque tu conversa com muitas mulheres, e isso não é bem visto aos olhos dos romanos. Isso não é bem visto aos olhos dos judeus também, porque é contra a lei judaica. Uma mulher solteira ficar conversando com um homem na rua. Pedro estava preocupado porque Jesus recebeu Maria de Magdala em sua casa. E aí, Jesus ele vai falar algumas coisas, mas Pedro ele vai fazer uma pergunta muito importante para Jesus. Como ele já era uma preocupação que ocupava a cabeça dele, ele vai perguntar: Jesus, as mulheres, elas têm uma tarefa importante no mundo? E Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele vai dizer que a mulher, porque avançou mais na estrada do sentimento, está à frente do homem. E nós confiaremos à mulher a tarefa de evangelizar, a missão de regenerar o próprio mundo. Jesus vai dizer que no coração da mulher mais desventurada há um germe capaz de redimir a humanidade inteira. Porque a mulher carrega o sentimento necessário para acolher, para amar. Significa que o homem não carrega esse sentimento? Não.
Significa que no exercício de um corpo feminino, o espírito tem mais aptidão para desenvolver essa sensibilidade, para acolher e para amar. Mas quando esse espírito consegue conquistar essa aptidão, ele vai carregar isso para todas as outras existências. Jesus estava falando ali que o exercício de ser mulher precisava ser respeitado da mesma forma, porque ele tem uma grandiosa função na humanidade, de redimir a humanidade inteira. E aí eu trago aqui uma reflexão para todos nós. Nós aqui já vivemos muitas existências em corpos de homens e em corpos de mulheres. Mas a gente se prende às conveniências sociais de não expressar sensibilidade, de não cuidar, de não amar os filhos da mesma forma que as mães cuidam e amam, de não se deter em certas funções de liderança, porque isso é coisa de homem, de não estar em certos espaços, porque isso é coisa de homem. Se for para você estar no espaço, que é função social de um homem, mas você vai estar lá com uma função digna, que você esteja. Se você é um pai, acolha, ame e cuide do seu filho, independente do que os outros vão dizer. Respeite e ame a sua esposa, com o amor e o cuidado espiritual que lhe é proporcionado através do conhecimento da doutrina espírita. E aí aqui tem um nome que eu não conhecia, é manicaca, né, que chama, no Ceará eu esqueci até, barriga branca, no Ceará chama barriga branca. Então, quando eu cheguei aqui, eu ouvia muito que meu marido era manicaca. E esse espírito que já adquiriu muitas aptidões em existências femininas, carrega e não tem vergonha nenhuma de exercer essas aptidões femininas. E eu não trago aqui para mostrar, não. Eu trago como exemplo que eu tenho absoluta certeza que todos os senhores aqui presentes também já conquistaram aptidões que foram em existências femininas. E todas as mulheres aqui presentes também já angariaram aptidões em exercícios de corpos masculinos. Da mesma forma que o princípio inteligente precisou estagiar em todos os reinos da natureza para conquistar aptidões, nós precisamos continuamente estar em corpos de homens e em corpos de mulheres. Mas agora a responsabilidade é só nossa. Os espíritos superiores, eles estão nos orientando, mas às vezes a gente, tampa os ouvidos e não quer ouvir, porque a gente tem vergonha de exercer algumas funções. A evolução espiritual depende de cada um de nós, das nossas escolhas, das nossas ações, todos os dias. E nós somos privilegiados, porque estamos aqui, porque temos um conhecimento que, infelizmente, não alcançou ainda todos os nossos irmãos. Pelo menos os encarnados que a gente conhece, né? Muitos encarnados nessa era não conhecem ainda essa luz. E esse conhecimento nos será cobrado. Nós temos responsabilidade sobre o conhecimento que já temos. Que possamos chegar em nossos lares, refletir sobre as aptidões que nós temos para conquistar nos corpos que habitamos e as aptidões que nós já conquistamos e que temos vergonha de exercer. E que isso nunca seja um motivo da gente apontar o dedo para pessoas que não estão exercendo a sua função no corpo feminino, porque cada um tem as próprias escolhas. Né? Nós estamos aqui e muitas vezes não cumprimos com o conhecimento que já temos. Como é que a gente vai apontar um dedo para uma pessoa que veio num corpo feminino e decidiu não exercer as funções de um corpo feminino? Isso é intolerável para um espírita. Então, meus irmãos, essa é a reflexão, que possamos carregá-la em nossas consciências, possamos deitar hoje no nosso travesseiro, na nossa redinha, pensando em como colocar isso em prática. Muita gratidão, muita paz a todos. Boa noite.